Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, celebramos o 19º domingo do tempo comum. Como dizia domingo, nós iniciamos o capítulo 6 do Evangelho de João. Qual daquele sinal era falar da Eucaristia. Este sinal, um sinal que o povo não entendeu, não compreendeu. No dia seguinte, o Evangelho hoje segue, eles estão à procura de Jesus novamente. Jesus já está do outro lado do mar com os discípulos. E ali então, eles vão ao encontro, atravessam também o mar e chegando lá perguntam, mestre, como foi que chegou aqui? Para que introduzir uma conversa com Jesus, mas Jesus já percebe que eles não estão ali por um objetivo que eles começaram a buscar Jesus. Porque domingo passado eles estavam todos atentos, escutando a Jesus. A intenção pela qual eles estavam reunidos era uma intenção boa. Estavam sendo alimentados pelo pão da palavra. Jesus estava ensinando, exortando, doutrinando aquele povo. E ao final do dia, Jesus, com compaixão, vendo que já estava tarde, iam voltar para casa, pede aos discípulos que providenciassem a comida. Mas o povo ficou com a ideia de que, olha, aqui a gente acha comida fácil. Aqui nós temos garantia de pão, então vamos procurá-lo, vamos de novo. E não entenderam o que Jesus queria fazer. A prova disso é que quando Jesus vai falar para eles do pão verdadeiro que eles devem trabalhar para ter, que devem crer naquele que Deus enviou, eles vão perguntar: que sinal você faz para que a gente acredite? Ora, Jesus já tinha multiplicado os pães. Que sinal mais que esse? E eles ainda estão em busca de sinal, porque eles não estão olhando para o sinal. Estão olhando para aquele milagre que aconteceu apenas como a saciedade da sua fome. É como se a gente estivesse apontando para alguém alguma coisa e ao invés de olhar para o que a gente está apontando, a pessoa fica olhando para a nossa mão. Diga: olha aqui, olha essa imagem. E você, em vez de olhar para a imagem, olha para o meu dedo. Jesus está mostrando uma realidade. Jesus está mostrando que alimento ele vem trazer e vencer. Mas o povo ainda, no egoísmo das suas preces, das suas necessidades, da sua oração, tentando Jesus. Veja, lá no deserto, o diabo tenta Jesus para transformar pedras em pão. E ali, Jesus não transforma a pedra em pão. Ele poderia, mas ele não faz, porque vem uma hora, um pedido de uma tentação. Esse povo hoje tenta Jesus da mesma forma, ao dizer: cadê? Que sinais você faz para que a gente acredite? É como se dissesse: vamos lá, de novo queremos pão. De novo queremos que realizes um milagre. E Jesus não vai apresentar mais uma vez, porque eles ainda não compreenderam, eles estão ainda numa oração egoísta. E muitas vezes a nossa oração, o nosso pedido a Jesus também pode ser um pedido egoísta. Muitas vezes a nossa oração pode ser o nosso próprio pecado. A forma como a gente reza, a forma como a gente se coloca diante de Deus, onde queremos apenas que seja feita a nossa vontade, achando que estamos rezando, estamos cometendo um grande pecado. Essa é uma oração pagã, em que nós pedimos e queremos apenas do nosso jeito, da nossa vontade, para saciar os nossos interesses. Quando o cristão reza para fazer e deixar acontecer a vontade de Deus. É assim que Jesus nos ensina. A oração que Jesus nos ensina diz: seja feita, Pai, a tua vontade. E ali, então, eles vão dizer: olha, nós sabemos que os nossos pais, lá no deserto, comeram o pão do céu. Jesus disse: vocês têm que trabalhar pelo pão da vida eterna, o pão que alimenta de verdade, não só esse material. Eles dizem lá: os nossos pais, como está nas Escrituras, receberam o pão do céu. Mas Jesus disse: não é esse o pão do céu que eu estou falando, não. Esse pão caiu do céu, Deus fez chover
para alimentar a vocês. Mas, lá no deserto, o pão, mas não foi Moisés que deu o pão do céu. Quem dá o pão do céu é o meu Pai. É o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Deus é quem dá o pão. A Eucaristia é um dom do Pai. É o Pai que dá a Eucaristia. É o Pai que dá o pão. Desde o mistério da encarnação, quando nós vemos lá o tempo do Natal, onde nós não vimos as leituras do Natal, vemos o mistério da encarnação que se prolonga até a Eucaristia. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Nós podemos dizer, Deus continua amando tanto o mundo que dá o seu Filho neste pão, na Eucaristia. É Jesus que nos diz, é o Pai que dá o pão do céu, o verdadeiro pão do céu, para a vida do mundo. E na oração da missa, na apresentação do pão, na apresentação das ofertas, o padre reza em silêncio esta oração: bendito sejais, Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade. Deus nos dá o pão. Deus nos dá o dom da Eucaristia. E nós temos, então, esta plena certeza de que a Eucaristia vem do Pai. Mas, mais do que vir do Pai, nos conduz ao Pai. Assim, toda ação litúrgica, toda celebração litúrgica é voltada ao Pai. Nós rezamos nesse instante a oração do dia da missa. Ó Deus, é sempre a Ele o nosso louvor, é sempre para Ele o nosso culto. Ó Deus, começamos e terminamos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho. Assim, nós vamos dar sequência no próximo domingo também ao capítulo 6 desse discurso do pão da vida. E vamos ver mais adiante Jesus que vai dizer: eu vivo pelo Pai. Quem comer deste pão, quem comer da minha carne, viverá por mim. Ou seja, nessa doação deste pão, nós que temos e fazemos parte da humanidade de Cristo, passamos a fazer parte da divindade do Pai por meio de Cristo, que possui também a sua divindade com o Pai. Entramos em uma perfeita comunhão. Sim, nós recebemos o dom do Pai. Cristo se oferece em sacrifício e o Pai oferece o Filho a nós. Desde Adão, Deus espera um ato de obediência perfeita da humanidade. O que Adão não fez, Cristo fará. Cristo concretiza a perfeita obediência ao Pai. Obedeceu em tudo, até a morte e morte de cruz. E na perfeita obediência do Pai, do Filho, o Pai aceita o seu sacrifício. E a prova dessa aceitação do sacrifício do Pai é a ressurreição do Filho. Vai dizer São Paulo aos Filipenses: Cristo humilhou-se até a morte e morte de cruz, por isso Deus o exaltou. Deus ressuscitou. Isso é o que nós vivenciamos na Eucaristia. A Eucaristia, quando falamos Eucaristia, não estamos falando do pão sem fermento que é fabricado, que a gente come, a gente está falando do mistério. E que mistério está escondido nesta Eucaristia? Este mistério, o Filho que se doa, o Pai que acolhe, ressuscita do Filho, acolhe o seu sacrifício de amor. Então, na missa, nós vivenciamos esse mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo. Vivemos no agora este mistério de salvação, e por isso nós estamos agora recebendo esta salvação, participando desta Santa Eucaristia. Recebemos agora
a salvação. Eu perguntar a vocês, quantas missas vocês já participaram na vida? Quem sabe responder? Quantas missas vocês já participaram na vida? 5? Quem falou 5 aí? Só temos uma missa para participar, né? Uma só. Essa aqui agora é a primeira, a única e a última missa da nossa vida. Porque o que nós vivemos aqui é o mistério da cruz de Cristo, deste sacrifício, dessa oferta obediente do Filho, da aceitação do Pai que o ressuscita. Nós não celebramos uma repetição de coisas, né? Nós não queremos fazer igual, vamos repetir aqui, vamos fazer de conta, vamos fazer como se faz uma encenação da paixão de Cristo. Vamos repetir, vamos ensaiar as falas, vamos ensaiar os gestos para fazer tudo direitinho, igualzinho. Não, está acontecendo agora. Essa é a nossa fé. E devemos crer nisso. Agora está se dando para nós o mistério da entrega obediente do Filho, pela qual nós nos unimos a Ele. E, portanto, devemos também nós, em tudo, obedecer ao Pai. É assim que a gente tem que sair da missa, com um desejo profundo de obediência ao Pai, porque a gente se uniu ao Filho obediente que se entregou. E recebemos desta união do Filho a divindade. Deus em nós é muito grande e nós devemos ter essa consciência do que nós estamos vivendo aqui. Infelizmente, a gente às vezes se dispersa muito naquilo que é o mistério da salvação. Ou não nos preparamos bem exteriormente também, interiormente. Como eu vou à missa? Como eu penso que vou ao encontro do mistério da salvação? Como eu vou me unir ao Cristo obediente que vem para fazer em tudo a vontade do Pai? Devemos nos preparar bem para a missa. É o encontro com a salvação, com a cruz e com a ressurreição. É agora que está acontecendo. E o sacerdote, qual hoje nós celebramos o dia, é aquele que faz estas vezes de Cristo, age na Santa Missa, na pessoa de Cristo. Veja na oração que o padre faz depois que prepara a mesa para o sacrifício. O convite à Assembleia a se unir nesse sacrifício, o padre reza: orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício. O padre está na pessoa de Cristo. Quando ele diz o meu, é Cristo que está falando, que vai se entregar ali por ele. O meu e o vosso, porque estão unidos a mim. Quem comer deste pão viverá em mim, como eu vivo no Pai. Quem comer deste pão viverá por causa de mim. Imagina a gente saber, nós vivemos por causa de Cristo. É São Paulo que exulta no seu espírito e diz: não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Então nós precisamos tomar consciência, eu preciso viver desta Eucaristia. Que é a Eucaristia? A obediência perfeita do Filho, a entrega total da sua vida, não fazendo a sua vontade, eis que vem o Senhor para fazer com prazer a tua vontade. E muitas vezes nós, muitos católicos, muitos que recebem a Eucaristia, não fazem comunhão com Jesus, porque São Paulo nos convida hoje a sermos novos, revestivos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Eu vou para a missa, recebo a Eucaristia, mas continuo velho. Eu não fiz comunhão nenhuma com Jesus. E aí os protestantes chamam a gente de comedores de hóstia. E às vezes, de fato, muitos são. Ou somos, né? Depende. Muitas vezes, porque nós tratamos aquilo que é tão sagrado, que é o ápice da nossa vida cristã de fé, como mais uma coisa, como mais um culto.
né? Eu vou ali na igreja, vou ali rezar uma missa. Com que interesse eu venho? Né? Veja que o povo foi buscar Jesus com diversos interesses, menos do real motivo pelo qual Jesus estava ali. Então, precisamos cada dia mais crescer na espiritualidade eucarística, na devoção à Eucaristia, que é a devoção dos santos. Quem quer ser santo precisa comungar o pão da vida e lutar pelo verdadeiro alimento, como diz Jesus. Não são as coisas desta terra que vai preencher a sua fome, a fome da sua alma. Não são os bens desta terra, não são os sentimentos desta terra. Você vai continuar com fome sempre, vazio sempre, porque só eu, Jesus dizendo, tenho o alimento que você não terá mais fome. Tenho o pão dado pelo Pai, vem do céu para a vida do mundo. Quem come da minha carne, bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem comer deste pão viverá para sempre, porque a vida eterna estará em você. Pensa que quando a gente comunga, a vida eterna está em nós. Como nós deveríamos revestir-nos do homem novo, como São Paulo diz? É para ser novo, é para ser diferente. Não é para continuar com a mesma maldade de sempre, o mesmo coração maldoso, fraco de sempre. É um esforço muito grande que nós devemos ter, não é? É a nossa luta diária. Mas para essa luta diária, nós temos o remédio diário. O pão de cada dia para as nossas fraquezas de cada dia. Então, que nós façamos comunhão com Jesus, de verdade. Alimentados por este pão que dá força e vigor nesta vida para chegarmos até a outra mesa que nos espera na eternidade. Onde Cristo aqui, de modo velado, nós encontramos, velado na espécie do pão e do vinho, e que estará para nós revelado, tirado o véu do sacramento no banquete eterno, o qual o Senhor prepara para nós. Que a Eucaristia seja a nossa devoção na quinta-feira, dia de adoração ao Santíssimo. Eu já vou para a igreja todo dia. Já vou quarta, já vou terça, já vou sexta, já vou domingo. E aí nós vamos, né, deixando de lado certas coisas. Então, quinta-feira é dia de adorar a Eucaristia. Nós dependemos disso. Não é Jesus que depende, nós dependemos dessa adoração para ficar de pé. O joelho precisa dobrar para a gente continuar de pé. Nós dependemos da Eucaristia, sobretudo, dessa vida litúrgica no domingo, dia do Senhor, onde eu estou colocando, de fato, a construção da vida eterna. Passa por este pão. Quem come deste pão viverá para sempre. Quem come deste pão permanece em mim. Viverá por mim, porque eu vivo pelo Pai. Fiquemos com essas palavras de Jesus em nosso coração. Cresçamos na nossa experiência de fé. Caminhemos em direção a esse banquete definitivo. Mas para isso nós precisamos desejar o pão nesta vida. Desejá-lo agora, para viver com Ele para sempre na eternidade. E assim nós cresçamos na nossa piedade, no nosso amor a Jesus Eucarístico. Continuemos a crescer, não é como estamos crescendo sempre, na devoção, na forma de participar da Santa Missa, mas também na forma de receber, de me preparar e de sair daqui decidido a ser o que eu me uni com Cristo no altar. Uma oferta agradável ao Pai. Uma oferta obediente ao Pai. Que a Eucaristia nos faça sempre mais obedientes, como o Filho, que nós nos unimos pela Eucaristia, a fim de, como Filho, oferecer ao Pai uma oferta agradável com a nossa própria vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.